Eccomi qua nuovamente. E con chi sto agora? Con Rosa. Rosa Cunha Barbosa Giannotti. Fala, Rosa, bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui, né? Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos realizando um diálogo aqui que a gente pretende que seja entre a saúde e a educação. Todas as vezes que a gente dialoga sobre isso com um colega, né, da área de educação ou da área da saúde, a gente percebe quantas aproximações existem nessas duas áreas que são tão essenciais para a vida, né, de todos os seres humanos. Bem, eu sou a Rosa Isso. Giannotti, sou professora há muitos anos, eu diria décadas, a parte delas atuando no ensino superior, na formação de profissionais, tanto em nível médio quanto em nível de graduação e pós-graduação. Eu sou socióloga de formação, geógrafa, sou mestre em educação, especialista na parte documental, na regulação de cursos superiores, e sou também, desde 2006, tenho me dedicado, dei uma virada na minha carreira, porque vinha, né, de uma trajetória de atuação na sala de aula e fui, a partir de 2006, para a educação à distância. Então, eu acompanhei essa virada, não é? Acompanhei ali no fazer mesmo, na prática, essa virada que a educação deu e saiu do analógico e foi para o digital. Então, acompanhei todo esse processo, acabei me especializando nisso, tanto formalmente, né? Eu tenho uma formação nessa área, e também na atuação, que é até mais interessante, né? Porque a prática nos traz muitos subsídios. E depois, mais recentemente, com a pandemia, então, nem se fale do quanto foi necessária a nossa intervenção, né? A intervenção dos educadores que conheciam de educação à distância, de educação online, no momento em que as escolas, a gente costuma dizer que deitaram analógicas e amanheceram Exatamente. digitais, porque a pandemia acabou trazendo isso. Foi um período em que, inclusive, eu trabalhei muito, o que, como pessoa, acho que até me ajudou a passar pela pandemia, né? Eu sou, né? Ainda sou, enfim, grupo de risco, e esse trabalho todo me ajudou bastante, fora o fato de ter sido uma oportunidade, né, de contribuir naquele momento em que outros profissionais, as instituições de ensino, estavam com essa demanda na mão, sem saber direito como lidar com isso. E foi um marco, né, na história da educação. Não vamos mais poder falar da história da educação no Brasil sem fazer uma referência a esse período da pandemia e a tudo que veio como consequência disso, né, em todos os níveis de curso, desde, né, da educação infantil, passando por todos os níveis, até os programas de estrito e de lato sensu. Todo mundo passou por um momento que teve que se adaptar. E, como consequência disso, hoje a gente tem, né, todas as instituições de ensino, sejam públicas ou privadas e de todos os níveis, buscando novos caminhos para a educação. E com uma forte tendência de agora em diante a gente ter uma educação mais híbrida, né? Que não deixe de contemplar as necessidades que o contato, né, dos alunos entre si, do contato do aluno com o professor traz, mas também trazer para dentro das instituições de ensino, da formação das pessoas, da formação dos profissionais, todos os benefícios que a tecnologia pode trazer e contribuir também, né, para que se tenha sempre mais qualidade naquilo que se faz. Rosa, você fala espetacularmente bem. No mínimo para Não, mim, como você você. fala espetacularmente bem. Espero que vocês concordem, tá certo? O que Obrigada. acontece, Rosa?
a gente, já em outras situações, e também em oportunidades que, inclusive, a gente teve de trabalharmos formalmente junto, mas mais do que isso, nas trocas informais que a Sim. gente faz Hum. e fez inúmeras vezes pelo prazer de um dialogar com o outro, certo? Sim. O que acontece, Rosa? Aquilo que você fala com propriedade, certo? Com conhecimento, e mais do que isso, com vivência, certo? Uhum. Mas eu percebo, eu sinto que é algo que impacta em você enquanto profissional, não? Gabaritada, experiente, titulada e tudo mais. Mas também eu sinto que impacta para você come pessoa, perché educação, de fato, é um processo dinâmico, é um processo que pode fazer uma diferença, não apenas em uma formação técnica. E sinto que também todas essas mudanças, que de uma certa qual forma, entre aspas, você já estava preparada, porque você já trabalhava com isso, você buscou outras formações, você pós-graduações e tudo mais, e você já trabalhava, mas evidentemente o impacto, falando desta área específica, que a pandemia teve, não tem volta, tá certo? Como é que você gerenciou e viveu tudo isso agora, não? Como reflexão enquanto pessoa? É, eu acredito que nada é por um acaso, né? E que a pandemia teve o seu lugar, né? Nesse movimento de provocar as pessoas, provocar os profissionais a buscarem. Foi um momento árduo, difícil. A, a gente tinha grupos de pessoas preparadas, grupos que não, envolvia o aluno, envolvia suas famílias, os próprios alunos vivenciaram situações inéditas, né? Então, por exemplo, num dos trabalhos que eu fiz, a grande dificuldade era fazer com que os alunos adolescentes de ensino médio abrissem as câmeras para os seus professores, que ficavam na dúvida, né, lá ministrando suas aulas, se os alunos estavam efetivamente ali ou se adormecido, enfim, aquelas coisas que poderiam, né? Então, era o novo para todos os lados, né? Os próprios alunos, imagine, adolescentes, de repente, terem as suas casas invadidas pelo professor, pelos colegas de turma, a sua intimidade. O professor que estava habituado, por exemplo, a algo que é muito peculiar, né, da sala presencial, que é a intimidade dele com o grupo, com a turma, né? E isso, de repente, ficou visível para todo mundo. Ele já não dava aula mais só para um grupo, mas ele dava aula e ele nem sabia exatamente para quem, né? Além do aluno, quem mais poderia estar ouvindo ou assistindo às suas aulas. Enfim, e mesmo em termos de metodologia, né? É, não era simplesmente pegar aquilo que se fazia na sala de aula presencial né, e fazer que acontecesse através de uma câmera, e, enfim, era muito mais do que isso. Então, essa necessidade toda, eu acho que fez tudo evoluir de uma forma muito mais rápida. Eu tenho ouvido muitos colegas pesquisadores dizendo que o avanço que a gente teve na educação, porque, né, provocado pela pandemia, representou pelo menos o que aconteceria em 10 anos. Então, foi um avanço muito rápido. E é sempre a coisa do extremo, né? A gente foi para algumas situações extremas que escancararam muita coisa, que a gente já conhece, mas que ficaram evidenciadas, as dificuldades em muitas áreas do país da gente, pela falta de recursos, do tipo do aluno, tudo bem, se ofereceu essa possibilidade das aulas remotas, mas em contrapartida não se tinha internet, os alunos não tinham equipamento para ter acesso às aulas, enfim. Então, é uma diversidade enorme, né, de coisas,
mas que tiveram seu lugar também, né, no sentido de que provocaram algumas atitudes em termos de políticas públicas, em termos de atendimento a toda, né, a toda a educação no país, e que a gente espera que traga mesmo, né, essa infraestrutura necessária para que o maior número possível de alunos tenham acesso à educação. Então, eu vejo dessa forma como um momento precioso que provocou, sim, né, a que muitos saíssem da sua zona de conforto, que buscassem outras coisas, que buscassem formação para poder dar conta, porque formação é sempre necessário. E é mais uma aproximação que os educadores têm, né, do pessoal da área da saúde, essa necessária atualização, essa necessária formação ao longo, né, da nossa vida toda. Não há um momento em que a gente esgote isso, né? O tempo todo a gente tem que estar em busca, e me parece, André, se você me permite, inclusive, que a maneira de aprender, a gente hoje, enquanto profissional, tem acesso, a gente costuma dizer, está tudo na internet, realmente, está tudo na internet, né? Mas como é que isso está colocado? Então, a gente precisa desse cuidado, e a hora de buscar a nossa capacitação, buscar a nossa formação, realmente ter este cuidado, né, de buscar pessoas profissionais que ministrem cursos, que ministrem formações, que realmente atendam às expectativas, com pessoas que tenham os mesmos valores, que tenham reconhecidamente potencial, conhecimento para ministrar. Acho que isso também é uma coisa importante. Gratidão, Rosa, pela partilha. Novamente, eu falo o que eu disse antes, você fala espetacularmente bem, porque eu sinto o seu compromisso, a sua seriedade nesta partilha que vem não apenas do seu conhecimento e, novamente, da sua vivência, ma che vem também da sua responsabilidade, do seu compromisso, ou seja, prestar o melhor serviço possível, tanto nas atividades que você já teve, por exemplo, na gestão formal, corporativa, institucional, o que você tem, também você, enquanto consultora, que você compartilhou agora há pouco, que você foi muito solicitada, tá certo? Inclusive, logo depois do início, perché accordò, no, com'è? Dormiu analogico e accordò digitale. Literalmente, se non me engano, foi de sexta, teve o final de semana e segunda era analógico, tá certo? Entendeu? Por isso, ovviamente, è claro che a gente tem differenti cenários, evidente, não é que aqui a gente pretende fazer un'analisi in todos os detalhes, ma come eu frequentemente destaco é gerar reflexões sobre como, inclusive, encarar determinadas dificuldades e também determinadas oportunidades, tá certo? Ou seja, teve instituições que literalmente te procuraram para oferecer, para você oferecer os seus serviços. Por isso, ovviamente, existe uma responsabilidade profissional, mas me parece que existe também você acreditar como essas ferramentas, quando bem usadas, podem literalmente colaborar em favorecer a aprendizagem, no caso, por exemplo, Sim. de um aluno, qualquer tipo de aluno, em qualquer modalidade, em um curso formal, em um curso de curta duração, em um aprimoramento, em um aperfeiçoamento, em uma especialização, enfim, seja qual for o nível. E aí, você acha por isso realmente que isso é um caminho que não tem volta? Acho que é um caminho sem volta, entendo que é algo que já está instituído, não dá para a gente pensar a educação, nem a saúde e nem a vida da gente hoje Ok. separada da tecnologia, porque ela já invadiu os nossos espaços.
né? Ela já está presente. E eu acho que é inteligente da nossa parte, mesmo de quem já é mais sênior como eu sou uma profissional sênior atuando no mercado, mas que Eu procuro também. mas que procuro não fechar os meus olhos a essas evidências todas, não é? Então, a tecnologia, sim, faz parte da nossa vida, como tudo, né? Se trouxe alguns malefícios, porque alguns apontam como malefícios, mas trouxe em contrapartida tantos benefícios, né? Durante o período da pandemia, a gente poder falar com os médicos, né, usando o celular, através de telemedicina e de tantas coisas que a gente viu acontecendo, e na educação igual, enfim, eu acho. E para a sociedade, o acesso que a gente tem hoje, né, a tantas coisas, a tantas informações, a, a tudo que acontece no mundo, né? Enfim, é fantástico, é maravilhoso. Eu penso que realmente é um caminho sempre. Como que vai voltar, né? Não tem como. Acho que a única coisa que a gente deve cuidar, né, é que o maior número possível de seres humanos tenham acesso a tudo isso e que essa tecnologia se reverta acima de tudo numa vida melhor para cada ser desse planeta. É isso que eu acho. E quando você diz, né, dessa coisa do amor pelo que faz, é verdade, e eu continuo atuando, eu sou uma educadora apaixonada pelo que faz, mas eu gostaria de deixar aqui registrado que também isso é alguma coisa que eu tenho em comum com você e com a sua equipe. Vocês também são pessoas apaixonadas pelo que fazem e que têm um profundo respeito pelos seres humanos com os quais vocês lidam. Acho que também isso a gente tem em comum. Obrigado, obrigado, Rosa, obrigado, obrigado pela sua gentileza. Que eu vou dizer, acho que dentro desse contexto que eu sempre tento abordar, vamos dizer, com um olhar um pouco mais amplo, de qualidade de vida, de bem-estar, de promoção da saúde, de leveza, de uma vida mais leve, de promover autocuidado. Ehm, Tem também, por isso, esse elemento que você, Rosa, destacou, na medida do possível, sem Sem ser romantizar, romântico demais, mas sem enfim, romantizar. isso, sem romantizar. Que acontece que fazer as coisas com propósito, não? Algo que literalmente te move, fazer algo que faz sentido, certo? Que você se entrega. Claro, a palavra amor às vezes parece tenho paixão, sabe? Essa coisa romântico demais, mas de fato fazer algo que a gente gosta pode também ser profundamente estratégico, porque você tem mais chance de alcançar melhores resultados e, por isso, de atender melhor os seus clientes, não? De uma forma geral, e também de ser mais feliz. Faz sentido isso, Rosa? Faz todo sentido. Aliás, eu não acredito que nada possa ter sucesso se não for por esse caminho, sabe? Pode chamar de amor, pode chamar de responsabilidade, pode chamar de paixão pelo que faz, pode chamar de qualquer coisa assim. O que eu acho que é importantíssimo e que está posto aí é esse cuidado com o outro, sabe? O cuidar, o entender que a gente não está sozinho, que a gente sozinho não realiza nada, que a gente precisa das outras pessoas e que quando, quer na educação, quer na saúde, seja o aluno que eu receba na sala de aula ou que eu receba no monitor do meu curso à distância, ou o médico, no caso, né, o paciente que ele recebe, essa compreensão e esse entendimento que quem está ali é um ser inteiro, né? É um ser completo, é um ser holístico e que tem todas as suas dimensões, né, físicas, emocionais, espirituais e etc. Então, eu acho que é isso que faz a diferença e acho que é isso que a gente precisa resgatar também no mundo. Então, é nesse sentido que eu falo.
Obrigado. Vocês gostaram? Eu gostei. O que eu vou dizer é inclusive, novamente, teve coisas que tem coisas que às vezes a gente pode dizer pego meio de surpresa e automaticamente pode assustar um pouco, não apenas por serem exatamente assustadoras, mas de repente pelas circunstâncias. E por isso acho que também a gente quebrou alguns paradigmas em diferentes campos nos últimos anos e com certeza um deles foi a educação. Mas aí eu reflito e te pergunto, quanto tudo isso realmente vai permanecer, mas de uma forma profunda, perché o que eu quero te dizer não é apenas, como você disse, transformar uma sala de aula dentro de um monitor, certo? Ou seja, também para tentar respeitar ou para personalizar ou para individualizar o cuidado, a aprendizagem, seja quem for, necessariamente precisamos de ferramenta, necessariamente precisamos saber como usar essas tecnologias. Isso não significa apenas, imagino eu, aplicar um protocolo, aplicar uma determinada boas práticas, tá certo? Mas também usar essas ferramentas para que realmente você alcance mais e melhor os seus objetivos. Por isso parece meio óbvio, mas enfim, é conhecimento técnico, mas também bom senso, é protocolos, é rigor, mas também um pouco de flexibilidade. Acho eu que neste modelo híbrido, que não tem volta, precisa de rigor, precisa de protocolo, mas precisa também um pouco de bom senso e de flexibilidade. Isso é verdade, Rosa? É verdade, sim. E hoje, como profissional atuando, né, que atua na área, que está com a mão nessa massa, eu diria que o grande diferencial nos cursos online, naquilo que é ministrado com o uso da tecnologia, além, né, dessa parte que é o conteúdo em si, pesa muito a interação, né? A troca, né? O compartilhamento de saberes, de práticas, de conhecimentos. Então, o curso que oferece isso e a tecnologia possibilita, porque hoje nós temos ferramentas maravilhosas que promovem com muita eficiência essa interação, né? De quem está ministrando o curso com a turma, da turma entre si, é realmente algo, mas que a tecnologia torna possível e com uma vantagem. Até então, era muito comum nos cursos a gente, por questões geográficas, se oferecia um curso, então, se era aqui em São Paulo, é mais o pessoal aqui da área metropolitana, o pessoal do interior, um ou outro de outro estado. Se você viajava e deslocava o seu curso para ser ministrado num outro estado, lá era da mesma forma. Hoje, com os recursos tecnológicos que a gente ministra o curso para profissionais da região metropolitana, de Belém do Pará, da Amazônia, do Nordeste, de outros países. Então, houve uma dilatação, né, no espaço de atuação e que possibilita trocas muito ricas e muito interessantes, é algo que é bem interessante a gente explorar também, né? Gratidão, Rosa. Já, vamos dizer, finalizando este nosso diálogo, estas nossas trocas. Para tudo isso, Rosa, precisa ter curiosidade, abertura. Sempre, né? Precisa ter curiosidade, precisa ter abertura, precisa ter consciência, né, profissional, precisa ter uma certa clareza do que se pretende da carreira, né, do como quer conduzir isso,
Mas uma coisa é certa, né, precisamos estudar sempre, e agora parece que isso, conhecer, saber, estar informado é algo, né, vital pra gente, pra nossa vida profissional, pelo menos. E também, no, aquele conhecimento, mas que te gera também o pensamento, que te gera uma integração. O que te lembra isso? Em que Qual é sentido? aquele escritor, aquele Ah, filósofo, antropólogo francês que Edgar você me Morin, apresentou, que li sim, o livro e que eu me sim, apaixonei e que você já era apaixonada? Ele não fala sim, justamente isso, sim. desta integração, não é apenas o Uhum. saber, É, mas a integração dos saberes do é. pensamento. Uhum. O Edgar Morin trouxe, né, para todas as áreas, e nós da educação nos apropriamos nesse momento que a gente fez essa troca, ele traz o conceito da complexidade do ser humano, né, que somos seres físicos, espirituais, intelectuais, né, temos a nossa dimensão psicológica, enfim, toda essa inteireza que forma o ser humano e que a gente, no meu caso, né, na educação, desde que eu tomei conhecimento desse conceito, dessas ideias, eu sempre tenho procurado trazer para os lugares onde eu estou atuando exatamente isso, né? Essa concepção do ser humano como algo muito maior, né? Enfim, todas e que a gente não pode perder de vista quando pensa nas relações que se estabelecem também. O tempo todo que eu estou lidando com alguém, eu estou lidando com esse ser, né? Complexo e extremamente complexo. É para refletir mesmo, eh? Merece uma salva de palmas, se é certo. Um fechamento não Obrigada. combinado, mas espetacular, não? Palavra que eu já usei e que tenho prazer em usar novamente. Gratidão, Rosa. Imagine, eu que te agradeço sempre. Muito obrigada.